Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.5, Funções Inversas e Logaritmos. 83, letra A. Se transladamos uma curva para a esquerda, o que acontece com a reflexão em torno da reta y é igual a x? Em vista desse princípio geométrico, encontre uma expressão para a inversa de g de x igual a f de x mais c, onde a inversa é uma injetora. Quando somamos uma constante ao argumento de uma função, o resultado é um deslocamento horizontal do gráfico da função original. Se a constante for positiva, o deslocamento é para a esquerda no valor absoluto da constante. Se a constante for negativa, o deslocamento horizontal é para a direita também no valor absoluto da constante. Como exemplo, considere a função f de x igual a x ao quadrado. Os gráficos das funções g de x igual a x mais 1 elevado ao quadrado e h de x igual a x menos 1 elevado ao quadrado terão o aspecto mostrado na figura, deslocados horizontalmente em relação ao gráfico da primeira função. A função g pode ser escrita como g de x igual a f de x mais 1, e a função h como h de x igual a f de x menos 1. A função do problema desloca horizontalmente o gráfico da função original c unidades para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal da constante. O deslocamento vertical do gráfico de uma função acontece quando somamos uma constante ao seu valor. Se a constante for positiva, o deslocamento é para cima. Se a constante for negativa, o deslocamento é para baixo. Utilizando como exemplo novamente a função f de x igual a x ao quadrado, os gráficos das funções g de x igual a x ao quadrado mais 1 e h de x igual a x ao quadrado menos 1 terão o aspecto mostrado, deslocados verticalmente em relação ao gráfico da primeira função. Voltando ao exercício, a reflexão do gráfico da função em torno da reta y igual a x é o gráfico da função inversa. Como na função inversa há uma troca dos valores das coordenadas x e y, este deslocamento horizontal para a esquerda provocará um deslocamento vertical para baixo do gráfico da função inversa da função original. Então podemos dizer que g a menos 1 de x vai ser o f a menos 1 de x menos c. Letra B. Encontre uma expressão para a inversa de h de x igual a f de c vezes x, onde c é diferente de zero. Quando multiplicamos uma constante ao argumento de uma função, o efeito sobre o gráfico é o de comprimir horizontalmente o gráfico original se a constante for maior do que 1, e ampliar horizontalmente se a constante for menor do que 1. Tomando como exemplo novamente o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, os gráficos das funções g de x igual a 2x elevado ao quadrado e h de x igual a 0,5x elevado ao quadrado terão um aspecto mostrado na figura, ampliados e comprimidos horizontalmente. A ampliação ou compressão vertical do gráfico de uma função é obtida multiplicando a equação original por uma constante. Se a constante for maior do que 1, haverá uma ampliação. Se for menor do que 1, haverá uma compressão. Partindo novamente do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, os gráficos das funções g de x igual a 2x ao quadrado e h de x igual a 0,5x ao quadrado terão um aspecto mostrado. Voltando ao exercício, como na função inversa há uma troca dos valores das coordenadas x e y, uma compressão horizontal na função provoca uma compressão vertical no gráfico da função inversa. Então, o h a menos 1 de x vai ser 1 sobre c vezes o f a menos 1 de x. Com esta aula, terminamos de resolver os exercícios da seção 1.5 e completamos a resolução do capítulo 1 do livro.
Em breve iniciaremos a resolução dos exercícios do capítulo 2.